A história de Frei Caneca, Joaquim da Silva Rabelo, depois Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, popularmente conhecido como Frei Caneca, foi um escritor, clérigo católico e político brasileiro. Esteve implicado na Revolução Pernambucana e foi líder e marte da Confederação do Equador. Como jornalista, esteve à frente do Tifis pernambucano. A seu respeito, refere Evaldo Cabral de Melo, o homem que, na história do Brasil, encarnará por excelência o sentimento nativista era curiosamente um lusitano jus sanguinis. Quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Biografia, de família humilde, desde cedo demonstrando inteligência viva e grande força moral. Era filho primogênito de um tanoeiro português, Domingos da Silva Rabelo, e de sua esposa, Francisca Maria Alexandrina de Siqueira. A família residia na cidade do Recife, mais precisamente no povoado de Fora de Portas, edificado ao tempo das invasões holandesas para o serviço do porto, de vocação artesanal e marcadamente portuguesa. A sua mãe tinha um primo carmelita, o que pode explicar que se tenha tornado noviço do Carmo e tomado o hábito em 1796, no convento de Nossa Senhora do Carmo, onde foi professor no ano seguinte. Ordenou-se em 1801, com a necessária dispensa apostólica de idade, pois tinha 22 anos, e passou a ser conhecido como Joaquim do Amor Divino Caneca, sendo este último nome uma homenagem ao seu pai, que fabricava vasilhames. Criando o seminário de Olinda, obteve autorização para cursar ali as disciplinas que a ordem não lhe havia oferecido. Frequentava a biblioteca do seminário e a dos oratorianos, em Recife, formando a sua notável erudição. Em 1803 foi nomeado professor de retórica e geometria de seu convento, onde lecionou posteriormente filosofia racional e moral. A partir de certo momento, o seu interesse extrapolou os muros do claustro, como indica seu provimento na cadeira pública de geometria da comarca de Alagoas. Ali permaneceu pouco tempo, dada a perspectiva de nomeação para idêntica cadeira no Recife, a qual não se concretizou pela Revolução de 1817. Joaquim do Amor Divino Rabelo foi iniciado maçom na Loja Maçônica Academia de Suassuna e posteriormente filiado à Loja Maçônica Academia do Paraíso, que tiveram, elas ambas, suas colunas reerguidas pelo Grande Oriente Independente de Pernambuco. Participou ativamente da chamada Revolução Pernambucana, que proclamou uma república e organizou o primeiro governo independente na região. Não há referência à participação sua, diz Cabral de Melo, nos acontecimentos inaugurais da sedição de 6 de março, como a formação do governo provisório. Assim é que da relação dos eleitores que o escolheram, não consta seu nome. Sua presença só se detecta nas últimas semanas de existência do regime, ao acompanhar o exército republicano que marchava para o sul da província a enfrentar as tropas do Conde dos Arcos, ocasião em que, segundo a acusação, teria exercido de capitão de guerrilhas. Era conselheiro do Exército Republicano do Sul, comandado pelo coronel Suassuna. Com a derrota do movimento, foi preso e enviado para Salvador, na Bahia. Ali passou 4 anos detido, dedicando-se à redação de uma gramática da língua portuguesa. Retorno a Pernambuco, libertado em 1821, no contexto do movimento constitucionalista em Portugal, Frei Caneca voltou a Pernambuco e retomou as atividades políticas. Durante a sua viagem, chegou a ser detido ainda na antiga cadeia de Campina Grande, na Paraíba. Em 1821 esteve implicado no chamado Movimento de Goiânia, uma segunda sedição emancipacionista que, com apoio dos principais proprietários da Mata Norte e algodoeira da província, proclamou adesão às Cortes de Lisboa. Um exército de milícias rurais e da tropa de primeira linha marchou contra o Recife, sem ocupar a cidade. Os goianistas tampouco conseguiram adesão substancial na Mata Sul. A Convenção do Beberibe consagrou em setembro o status quo, prevendo que as juntas de Recife e de Goiânia continuariam a atuar nas áreas sob seu controle, à espera de decisão das cortes. Estas determinaram a eleição de uma junta provisória e foi instalado o primeiro governo autônomo da província em outubro de 1821. Prisão e execução, foi detido no exercício de suas funções de secretário das tropas sublevadas, das quais era também orientador espiritual, pelas tropas imperiais a 29 de novembro, sendo conduzido para o Recife, foi preso e levado para um calabouço. No dia de Natal do mesmo ano, foi transferido de sua cela a uma sala incomunicável, para receber a sentença. Muito foi feito para que Caneca não fosse executado. Houve petições, manifestações de ordens religiosas, pedidos de clemência.
Em vão. Em 18 de dezembro de 1824 ali foi instalada uma comissão militar sob a presidência do coronel Francisco de Lima e Silva, pai do futuro Duque de Caxias, para proceder ao seu julgamento sob a acusação do crime de sedição e rebelião contra as imperiais ordens de Sua Majestade Imperial. Com plenos poderes para julgar e condenar sumariamente, o acusado foi condenado à morte por enforcamento. O próprio condenado descreveu o seu julgamento. No dia 20 fui eu conduzido perante o assassino tribunal da comissão de que eram membros o general Francisco de Lima e Silva, presidente, juiz relator, Tomás Xavier Garcia de Almeida, e vogais, o coronel de engenharia Salvador José Maciel, o tenente-coronel de caçadores Francisco Vicente Souto, o coronel de caçadores Manuel Antônio Leitão Bandeira, o conde de Scravinoli, que foi o meu interrogante. Nos autos do processo, Frei Caneca é indiciado como um dos chefes da rebelião, escritor de papéis incendiários, sendo os dois outros chefes, Agostinho Bezerra Cavalcante, capitão de granadeiros e comandante do 4º Batalhão de Artilheiros Henriques, e Francisco de Souza Rangel, por ser do corpo de guerrilha e achado com os dois primeiros. Ao todo foram executados 11 confederados, dos quais 3 no Rio de Janeiro. O primeiro deles foi Frei Caneca. Em 13 de janeiro de 1825, foi armado o espetáculo do enforcamento diante dos muros do Forte das Cinco Pontas. Despojado do hábito religioso, ou seja, desautorado das ordens, na Igreja do Terço, na forma dos sagrados cânones, ainda assim tendo 3 carrascos que se recusaram a enforcá-lo. A comissão militar ordenou seu acabuzamento, atado a uma das hastes da forca, por um pelotão sob o comando do mesmo oficial. Seu corpo foi colocado junto a uma das portas do Templo Carmelita, no centro do Recife. Seu corpo foi deixado num caixão de pinho em frente ao convento das Carmelitas, de onde os padres o recolheram e enterraram em um local até hoje não identificado, o muro contra o qual o religioso foi fuzilado, vizinho ao Forte das Cinco Pontas, continua de pé. O local está marcado por um busto e por uma placa alusiva, colocada pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano em 1917. Da iconografia sobre Frei Caneca, a obra mais conhecida do público é a Execução de Frei Caneca, de Murilo Lagreca. Obrigado pela audiência. Curta esse vídeo, se inscreva, compartilha com seus amigos e comenta com sugestões de assuntos que você queira ver nesse canal.